Já quero começar perguntando sobre essa tensão, mas também sobre essa notícia que Israel está dando em relação a esse personagem do Irã. O Israel está mirando nas principais lideranças militares do país que tem o conhecimento de como o país se defende e ataca Israel. Então, nas primeiras horas da sexta-feira e até os dias, as próximas horas, Israel tem mirado em lideranças militares do Irã, das guardas revolucionárias, comandantes da Força Aérea, comandantes de bases de lançamento de mísseis, que são as pessoas que têm o conhecimento técnico de fazer esses lançamentos. Então, além de atingir, claro, os depósitos desses mísseis e as fábricas desses mísseis e todas as fábricas secundárias que produzem os elementos para a fabricação desses mísseis, Israel está mirando também nas lideranças militares e nos vices dos vices para poder fazer com que eles percam a capacidade de se organizar. E a gente chama isso de a guerra, a primeira ofensiva e as ofensivas que se dão em consequência da primeira ofensiva, são tão fortes que desnorteiam o outro lado. Israel fez isso contra o Hezbollah no Líbano em setembro do ano passado e acabou que desnorteou o Hezbollah a tal ponto que ele aceitou um cessar-fogo nas condições de Israel e ele não entrou na guerra entre Israel e Irã agora. Então, a expectativa de Israel é de que o Irã fique numa situação tão debilitada militarmente que aceitem depois, nos próximos dias, no futuro próximo, um cessar-fogo que tenha as condições que Israel precisa para garantir a sua segurança. André Leist, Valdo Cruz aqui falando. André, nessa sua abordagem, até onde vai essa capacidade de ataque do Irã, né? Você relatou aí que Israel atacou ali fábricas de mísseis, depósitos de mísseis, e, no entanto, eles continuam lançando mísseis contra Israel. Eles têm uma capacidade imensa, têm fábricas espalhadas pelo território iraniano, algumas escondidas, porque, por enquanto, eles continuam tendo arsenal para atacar Israel. Perfeito. O Irã é um país de um território imenso. O território iraniano é 74 vezes maior do que Israel. 74, é quase o tamanho de metade da Europa. Então, eles têm um vasto território para colocar bases de lançamento, silos subterrâneos, além de depósitos de mísseis, depósitos de lançadores de mísseis e, claro, os próprios lançadores que são móveis, que são em caminhões. Então, quando uma força aérea como a israelense prepara um ataque preventivo, ela tem um banco de dados de alvos, que são os alvos mais importantes. Você precisa priorizar, porque o número de aviões que Israel utiliza para esse tipo de operação é um número limitado de aviões. Não existem milhares e milhares de aviões, existem centenas de aviões, mas existe aí um cálculo. Você tem outras fronteiras para proteger, tem aviões para fazer o backup, tem aviões que precisam ficar em solo caso aconteça alguma coisa, ainda tem perigo também em relação ao Iêmen, em relação ao Líbano, em relação a Gaza. Então, o número de aviões que se emprega numa situação como essa, ele precisa escolher os alvos que são mais importantes, a partir daí os alvos menos importantes. Então, o Irã, como um país de 90 milhões de pessoas, que tem uma força militar de mais de 500 mil de pessoas, que tem uma série de bases espalhadas pelo país, ainda vai existir uma capacidade, porém menor e mais reduzida, de eles continuarem lançando. E também tem o que a gente considera a tentativa de decepção que o Irã faz em relação a Israel. Então, eles guardam alguns mísseis, eles não lançam tudo que talvez eles podem lançar de primeira, para poder fazer com que exista ainda uma troca de agressões, ou seja, que eles consigam retalhar para também servir a própria moral interna do país. Se eles lançam 200 mísseis, por exemplo, ontem à noite, se eles quisessem lançar 200 mísseis, podem lançar 200 mísseis, mas se no dia seguinte eles vão lançar 0, eles vão escolher lançar talvez menos, porque esses mísseis não estão atingindo o alvo, né? A maioria deles é abatida no ar.
para poder continuar atirando nos dias seguintes. É a mesma lógica que o Hamas em Gaza. O Hamas, até poucos dias atrás, também tinha capacidade de lançar um ou outro foguete contra o território de Israel. Isso não significa que eles estejam tendo vitórias militares, mas que eles estão guardando isso para justamente dar a última palavra e tentar elevar a moral tanto do regime quanto do grupo na faixa de Gaza. Isso é uma estratégia militar e a doutrina militar que eles usam. André Last, outra questão. Você acha que, neste momento, né, se houver uma queda do regime dos ayatolás no Irã, existe algum grupo político que possa substituí-lo, já com uma certa autoridade junto à população iraniana? Ou essa possibilidade não existe? Caindo um ayatolá, matando Ali Khamenei, por exemplo, ele teria um substituto dentro do próprio regime dos ayatolás? Ou você acha que poderia ter uma queda do regime? Isso é possível ou não? Olha, existiram conversas há uns meses atrás, porque o Ayatollah ele já tem uma idade avançada, né, e tem uma saúde debilitada. Estavam falando que um dos filhos dele seria talvez o sucessor dele, o que faria aí também, além da ditadura teocrática, um nepotismo imenso dentro do Irã, e talvez isso não seria amplamente aceito, até mesmo pelo próprio regime. Existe também, obviamente que existem pessoas dentro do regime que não podem falar isso, porque eles vivem numa ditadura, então eu imagino que existam pessoas dentro do regime que não concordam com a linha que o regime está indo, apesar de fazerem parte do regime. Então pode haver aí pessoas mais moderadas dentro do regime que, ao momento que o regime perca força, eles podem se sobressair. A gente não sabe. Existe sim uma oposição forte no Irã de pessoas que inclusive trabalham para as agências de inteligência de Israel, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que são pessoas que têm interesse em troca de regime dentro do Irã. Existem, claro, a diáspora, né, iraniana que vive fora do Irã, que fugiu do Irã, principalmente depois da Revolução, foram perseguidos, minorias, outras pessoas. Existe também o descendente aí, o filho do Shah Reza Pahlavi, que está no exílio nos Estados Unidos, que é visto como uma figura de unificação do Irã, de uma pessoa que hoje fala em democracia, uma vez que o Shah era um autoritário, mas ele, o filho, fala em um Irã democrático, mas ele, como o príncipe herdeiro de representação do Estado, como príncipe herdeiro do Império Persa e toda a história que o Irã tem, mas que seria uma figura que o poderia unificar e ele voltar do exílio para poder unificar as diversas etnias e divisões internas no Irã para fazer com que existisse um próximo governo de união. O Irã é um país bastante sofisticado, a população iraniana está pronta, é capaz de ter uma democracia com todas as dificuldades, mas está preparada para ter uma democracia, e aí realmente, dependendo de como o regime cai, aí teria ou não teria uma guerra civil. É muito problemático quedas de regime, dependendo de como o regime cai, porque o regime pode cair através de uma queda interna que pode ser mais pacífica ou pode ser mais violenta, como aconteceu até a mesma Revolução Iraniana. A Revolução dos Ayatollahs caiu, que fez o Shah cair em 79, foi extremamente violenta, depois teve assassinatos em massa de dissidentes políticos e até hoje é um regime extremamente paranoico e autoritário. Então teria que saber como fazer isso e se isso tem que ser feito por um poder externo ou dentro do Irã por forças iranianas que são contra o regime. André, muito obrigada pela entrevista, por nos desenhar essa questão inteira para a gente entender os cenários. Afinal de contas, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas alguns sinais estão ficando mais claros. Obrigada e bom dia para você. Bom dia, obrigado a vocês.